Olá, professores e professoras do 7º ano. Olha, nós aqui outra vez, coladinhos, dialogando mais um pouco sobre o volume 2 e agora falando do capítulo 5. Vocês sabem que no capítulo 5 as habilidades não são as mesmas do capítulo 1, 2, 3 e 4. Por isso há necessidade de apresentá-las. Eu sou a professora Joanete Xavier, estou aqui para falar com vocês sobre a coleção Descomplica Saberes da editora Savies, a qual eu pertenço. Então vamos lá, professores e professoras, olha só. Nós vamos então agora observar que as habilidades utilizadas foram LP14, distinguir em segmentos descontínuos de textos fato de opinião explícita enunciada em relação a esse mesmo fato. A LP10, analisar funções sociocomunicativas de diferentes gêneros textuais. A LP20, produzir texto com o intuito de opinar, defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola, utilizando o registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o tema assunto. Bem, também temos a LP36, que é identificar em texto narrativo ficcional a estrutura da narração, cenário, espaço, tempo, personagens, conflitos, desenlace, foco narrativo, os efeitos de sentidos decorrente do uso dos tempos verbais, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito e o discurso direto e indireto, determinando o efeito de sentido de verbos de enunciação e explicando o uso das variedades linguísticas no discurso direto, quando for o caso. E por fim, a LP18, inferir em textos o efeito de humor produzido pelo uso intencional de palavras, expressões ou imagens ambíguas. Essas habilidades, elas estão associadas a quais descritores? Vamos lá? LP14, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. LP10, reconhecer os elementos constitutivos dos gêneros. LP20, identificar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos, como elaboração de título, escolhas lexicais, construções metafóricas e explicitação ou ocultação de fontes de informação, perceber seus efeitos de sentido. E temos a LP36, que é identificar em texto dramático personagem, ato, cena, fala, indicação cênica, organização do texto, enredo, conflitos, ideias principais, pontos de vista, universos de referência. E por fim, LP18, identificar os efeitos de ironia ou humor em textos variados. E agora a BNCC nos convida a sempre priorizar atividades para o desenvolvimento da proficiência leitora. E pensando nisso, eu trouxe para vocês uma sugestão a partir da escolha de um texto, e aqui eu antecipo, não é? Então, o capítulo 5 do volume 2, eu peguei o texto ato 1, que serviu para a elaboração de suporte para a elaboração do item 4. O ato 1 diz assim, cena 1. Na sala de estar da família Silva. Olha a ambientação, não é? Criação do cenário. Luiz, sentado no sofá, lendo o jornal. Maria, cadê o João? Esse menino foi comprar carne e ainda não voltou. Maria, encostada na janela, olhando para a rua. Ele está demorando mesmo. Peraí, ele apontou ali na esquina?
Graças a Deus, Luiz, ainda bem, já estava ficando preocupado. O João, oi família, cheguei. Maria, meu filho, por que você demorou tanto? O que aconteceu? O João, mãe, você não sabe o que aconteceu lá no mercado? A Maria, o que, menino? Bom, nós temos um texto aqui teatral. Esse é o gênero que foi escolhido. E agora nós vamos saber qual descritor que esse texto, para a elaboração do item, ele explorou. Exatamente identificar em textos dramático, personagem, ato, cena, fala, indicações cênicas, organização do texto, enredo, conflitos, ideias principais, pontos de vista, universos de referência. E agora a minha sugestão. A partir desse texto eu proponho, o professor vai iniciar uma aula com uma discussão sobre o que é um texto teatral. É importante sempre resgatar e garantir que os estudantes dominem a estrutura composicional dos gêneros, não é isso? Suas partes, como o conflito, e também é uma peça fundamental na construção da história. Como que o conflito é uma parte principal na construção da história. Apresentação do ato 1, cena 1 do texto do item 4 e leitura em voz alta feita por estudantes diferentes. Cada um vai ser o pai, vai ser a mãe, vai ser o garoto, não é? 3 personagens fazendo a leitura do texto, isso é bacana. A dramatização, os grupos escolhem uma parte do ato 1 ou então ela inteira, porque é um pequenininho, para dramatizar. Eles devem atribuir os papéis, criar uma breve caracterização, se for o caso, dos personagens, ensaiar a cena e apresentar. E agora, a proposta é de fazer uma reflexão e discussão e produção. Após as apresentações, a turma vai discutir as diferentes interpretações. O professor vai guiar essa discussão para que sejam explorados temas como a preocupação dos pais, o amor, a violência nas ruas e as consequências das ações dos personagens. E a produção agora é que cada estudante, ou individualmente, ou em grupo, de preferência em grupo, que ele faça a produção da cena 2. Em grupo, os estudantes devem produzir a cena 2 e depois socializar. Quer dizer, o que será que o menino viu no mercado? Vamos fazer a cena 2, não é verdade? Isso mesmo. Bem, por hoje é só. Até o nosso próximo capítulo. Obrigada!